Olá, a nossa aula hoje é sobre mercado, economia, desemprego no Brasil e no mundo. Mercado de trabalho, o trabalho em si, propriamente dito, né, segundo a sociologia, é ele que dá significado à existência humana. Então, para a gente ter algum tipo de função dentro da sociedade ao qual nós pertencemos, nós devemos ser seres produtivos, ou seja, ter algum tipo de trabalho e produzir riqueza, né? Apesar que isso é um pensamento bem específico do capitalismo, mas é isso. E como que encontramos, né? Como que nós, né, como trabalhadores, nos encontramos dentro desse mercado aqui no Brasil hoje e no mundo também, né? Em momento de pandemia, né? Em um momento onde o nosso país já vem, né, de 4 anos para cá, passando por crises que vem aumentando cada dia mais o nível de desemprego. Como que nós, trabalhadores, né, podemos tirar um melhor proveito dessa situação. Então, o desemprego é, sem dúvida alguma, um dos grandes problemas do século, especialmente, né, com o advento da globalização e o desenvolvimento de novas tecnologias, já que faz parte da substituição do homem pela máquina, na redução dos custos de produção e o aumento da produtividade. Essa questão já não se enquadra necessariamente na realidade específica do Brasil. Ela é uma realidade mundial, né? E principalmente quem sente mais são os países emergentes como o nosso. Entretanto, todas as nações, inclusive a Europa, com exceção dos Estados Unidos, passa por grande dificuldade em relação, né, à geração de emprego. Então, qual é a relação, né, desse emprego ou desemprego com o sistema de tecnologia? Primeira coisa que vocês têm que ter em vista, que após a Revolução Industrial no século XVIII, e a inserção das tecnologias no processo produtivos, os postos de trabalho vai sendo retirado gradativamente, né, e substituindo o homem pela máquina, né, e a máquina aumenta o nível de produtividade. Então passaram a gerar, né, nova função, né, dentro desse processo de 30, 40 anos para cá. Então, profissões desapareceram, outras profissões vão surgir, outras estão surgindo à medida que a economia e o processo de tecnologia vai se desenvolvendo. A globalização, né, interfere também nesse processo por criar um sistema de interligação entre as indústrias, as empresas, né, dentro do mundo todo. Acaba se tornando um capital financeiro também. Surge um fenômeno chamado de desemprego estrutural. Ou seja, as empresas, né, exercem suas funções com um quadro menor possível de funcionário no objetivo de maximizar os seus lucros, né? Então, esse processo tem também, como maximiza os lucros, reduz os custos, né, de produção e para tornar-se mais competitiva no mercado. Outro agravante vai acontecer nos países onde leis trabalhistas requerem altos custos com tributos gerados na manutenção do funcionário. Até mesmo no ato de demissão do empregado, é preciso disponibilizar elevados gastos que impedem uma nova contratação. Então, tem que ter muito cuidado com isso. No entanto, isso aqui não justifica, né, aquele assunto anterior no qual nós falamos, que é a questão da flexibilização das leis trabalhistas. Tem que ter muito cuidado em como essas leis vão proteger o trabalhador, mas também sem lesar as empresas nesse processo de demissão de funcionário e contratação de novos funcionários. Então tem que ter um equilíbrio entre esse processo. Então, a formação do mercado de trabalho no Brasil, ele é um resultado desse desenvolvimento econômico, inclusive da própria relação à globalização, sem dúvida nenhuma. Né? Novas indústrias, setores aqui que já foram instalados, raras exceções,
estão aí enfrentando essas fronteiras tecnológicas, né, dos países desenvolvidos para, né, gerar um valor agregado, né, e salários pagos um pouco mais alto para a valorização do profissional. Então, como que funciona a questão do emprego, do desemprego no Brasil, né, nesse Brasil republicano? Então, desde 1900 até 1980, o país ele não conseguiu ter uma capacidade de estruturar um mercado de trabalho, né, com a formalização de empregos, né, elevação do patamar salarial, reduzir a questão da informalidade, de ampla proteção dos trabalhadores. Então, o nosso país ele não conseguiu, né, até 1980, a resolver essa questão. Nesse momento aqui, nós até 86, mais ou menos, aqui pouco à frente, a gente tem o trabalhador que ele consegue receber o seu salário, mas ele vai comprar o produto, não consegue comprar por falta de produtos nas prateleiras. A inflação era altíssima, né, 200%, e por aí vai. De 1982 a 1989, nós temos, né, uma longa trajetória de crescimento da economia brasileira, com reflexo negativo no mercado de trabalho. Né? Então, a nossa economia desenvolve, mas não gera postos de trabalho. Né? Era por causa da recessão que o país passa. Né? Em 1981 até 1983, nós vamos ter uma grande crise de desemprego, né, no Brasil. Apesar de crise durar 3 anos, o mercado de trabalho vai recuperar a partir de 1984, né? E até 1989 essa taxa de desemprego reduz. Nesse período nós temos novos planos econômicos, né, investimento em indústrias de base, e esse processo gera a abertura de novos postos de trabalho. De 1990 a 1992, nós tivemos uma outra grande crise de desemprego, né? Que teve como causas principais a recessão do Plano Collor, né? Ele emitiu moeda demais, aumentou zero, trocou de moeda umas 2 vezes, né? 2 planos econômicos, um inclusive com confisco das poupanças, né? Escândalos de corrupção, problema com a globalização, né? Todo esse processo impactou diretamente o setor industrial, né? E falência de várias indústrias, e a falência das indústrias, como consequência, gera o desemprego. A partir de 2004, né, até 2014, nós tivemos esses anos bem tranquilos, né, porque foram praticamente 10 anos, né, de queda de número de desemprego. Então, enquanto outros países lá na Europa passavam por crises econômicas, o nosso país ele não passa por esse processo, ele consegue manter-se estável, né? Em 2014, esses patamares de desemprego foi o menor número, né, em torno de 7 milhões de pessoas desempregadas. Hoje nós temos cerca de 13 milhões. Antes mesmo, vai falar assim, mas é por causa da pandemia. Não, não é por causa... Também por causa da pandemia, não exclusivamente devido à pandemia. Esses números estão crescendo desde 2016 para cá. O ano passado, antes mesmo da pandemia, nós já tínhamos cerca de 12 milhões de desempregados, né? Então, esse impacto da pandemia, ele existe, mas ele não é o único. E o Brasil não é o único país que passa por problemas econômicos, né, por causa da pandemia. Outros países também passam. Aí vem um texto, né, que fala sobre um texto que fala sobre a questão de empregos no Brasil, a criação do novo DEAL, New DEAL brasileiro, né, que poderia trazer esperança para superar essa crise econômica e esse alto índice de desemprego ou de informalidade, de emprego informal que o nosso país possui. Então, para isso, deveria ter algumas ações ou políticas públicas, né, para atender essas necessidades.
Então, nós temos desde o investimento público à taxação de grandes fortunas. Seria dois princípios importantíssimos, né, para alavancar a nossa economia, né? Seriam duas políticas públicas, digamos assim. Investimento público, que seriam programas emergenciais, transferência de renda, investimento em saúde pública, criação de empregos temporários para obras de infraestrutura, embelezamento urbano, programas massivos de formação e qualificação profissional, investimento em educação pública, em tecnologia de produção, preservação do meio ambiente na área cultural, valorização do salário mínimo, crédito público de longo prazo, fortalecimento de movimento sindical e associativo, seria essa política de novo ideal. De onde tirou-se essa ideia? Do que foi feito nos Estados Unidos a partir da crise de 1929, onde o presidente daquele período resolveu investir na infraestrutura do país. Então, a própria máquina pública gerou emprego. As pessoas empregadas recebendo salário compram das suas indústrias, e essas indústrias vão ter que produzir mais, vão oferecer mais vagas de trabalho, né, e o dinheiro começa a circular dentro da economia interna. Então, isso já foi praticado nos Estados Unidos na crise de 1929 e o Brasil praticou isso de 2006 até 2014. Então, nós tínhamos uma política muito parecida com esse processo. Mas só isso não resolve o problema. Outro problema muito grande que o autor traz para nós é a necessidade de taxar as grandes fortunas e as altas rendas desse país, que esse povo não paga imposto. Então, os impostos, tributos e tudo mais é atribuído a nós, trabalhadores, né, a pagar e sustentar a máquina do Estado. Enquanto as grandes fortunas, os grandes lucros não são taxados, né, não tem imposto sobre eles. Então, esse seria um caminho para contemplar o combate de desemprego, né, e a subutilização da força de trabalho que nós temos hoje, que gera essa questão da informalidade, uma redistribuição de renda e também uma redução nas desigualdades sociais. Quem mais cresceu nessa pandemia foram em torno de 20 pessoas, são os donos das 20 maiores fortunas do nosso país, inclusive entre eles banqueiros, né? Então, que o banco paga imposto? Paga, mas ele não paga imposto sobre o lucro. O lucro é isento, enquanto o trabalhador ele paga imposto sobre tudo que ele recebe. Essa é a diferença.